Olá, sou o Dr. Vinícius Fuleria Pimenta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estenose aórtica, que é uma doença que acomete cerca aí de 1% da população e é intimamente relacionada ao envelhecimento. Tá? Então a gente sabe que a doença estenose aórtica, o que é? Ela é decorrente do fechamento, ali, do estreitamento da passagem do sangue entre o ventrículo esquerdo e a aorta, tá? E daí, da aorta, o sangue se distribui para todo o corpo, o cérebro, todo o corpo, tá bom? E a gente sabe que é uma doença intimamente ligada ao envelhecimento e que nós, como somos um país em desenvolvimento, a gente tem uma grande parcela da população que está nessa faixa etária e que vai entrar também, tá? A partir dos 70 anos de idade, cerca de 4% da população vai ter estenose aórtica e a partir dos 80 anos, cerca de 10%, ou seja, 1 a cada 10 pessoas, 10 pacientes vai ter a doença. Tá bom? A válvula aórtica normalmente é uma válvula tricúspide, ou seja, ela tem 3 folhetos ali funcionantes, tá bom? Mas muitas pessoas, muitos pacientes nascem apenas com 2 folhetos, que a gente chama de válvula bicúspide. E a válvula bicúspide é um fator de risco importante aí para a gente ter o desenvolvimento da doença da estenose aórtica ou estreitamento da válvula, tá? A estenose aórtica ela é definida como uma diminuição dessa área de fluxo ali do sangue, tá? Então, normalmente, a gente tem uma área valvar ali de 3 a 4 centímetros quadrados, né, com uma área efetiva normal, e com o aparecimento da doença, essa área efetiva cai aí para valores menores que esses, tá? Quando a gente tem a estenose aórtica leve, a gente fala que tem uma área valvar maior aí que 1,5 centímetros quadrados, tá? Quando a gente está diante de uma estenose aórtica moderada, a gente tem uma área valvar entre 1 e 1,5 centímetro, né, quadrado. E quando a gente tem uma estenose aórtica grave, é quando a área valvar é menor que 1 centímetro quadrado, tá bom? O que a gente sabe também, que no Brasil, o aparecimento da doença, além de relacionado com a idade, com a calcificação, né, dos folhetos, a gente também tem a etiologia reumática, ou seja, aquela doença que acomete as amígdalas, que acomete a faringe, pode levar ao acometimento da válvula também, da válvula aórtica, mais frequentemente a válvula mitral, mas a válvula aórtica pode ser acometida também. Mas quais são os sintomas relacionados à estenose aórtica? A gente tem a falta de ar, que, né, nós chamamos aí de dispneia, né, no vocabulário médico. A gente pode ter dor no peito, ou seja, o coração pode dar sinais, a angina, né, de esforço, como o coração tentando vencer ali a barreira, né, da estenose aórtica, uma angina de esforço. Num grau mais avançado da doença, tontura e até mesmo síncope, né? Principalmente nos casos aí de estenose aórtica grave, tá bom? Quando temos o aparecimento dos sintomas, né, a taxa de mortalidade pode chegar entre 8 a 30%, tá? E normalmente na estenose aórtica grave, a sobrevida média fica ali entre 2 e 3 anos. Então, a sobrevida média bastante pequena, né? É uma doença muito grave que, se não tratada realmente, pode levar ao que a gente chama de morte súbita, né? Então, o que acontece? Com o aumento da estenose, o gradiente, ou seja, a força que o sangue precisa para vencer essa barreira da válvula é muito maior. Então, a gente tem aí indicação de cirurgia, por exemplo, quando a gente tem um gradiente maior que 40 e relacionado principalmente aos sintomas, tá bom? Recentemente a gente teve um paciente, seu Pedro, né? Seu Pedro com seus 70 anos de idade, então ele
já entra nessa faixa etária de maior acometimento, já tinha muita falta de ar, muitos sintomas aí por conta da estenose aórtica, mas tinha muito medo da cirurgia. E a gente sabe que a taxa de mortalidade, a taxa de complicação aí da cirurgia, né, convencional, está em torno de 7%, levando em conta que o risco, né, de morte súbita pode chegar a 30% e que o paciente não sobrevive com a doença na forma grave, né, depois de 2 a 3 anos, então esses 7% do risco da cirurgia convencional, do risco global, né, passa a ser pequeno diante dos riscos, né. Então, o seu Pedro, com muito medo da cirurgia, nos procurou, a gente indicou a cirurgia para ele e ficou muito bem no pós-operatório, foi para recuperação. Depois de 5 dias estava tendo alta e na alta ele nos afirmou: nossa, nunca me senti tão bem na vida, ou seja, os sintomas realmente estavam causando piora da qualidade de vida e ele provavelmente não sobreviveria com a doença, tá? Então, o seu Pedro foi um exemplo aí de paciente que venceu o medo da cirurgia, nos procurou e teve um desfecho bastante favorável, né? E o exame que a gente normalmente faz, né, para ter todos esses gradientes, todas as informações da válvula, todas as informações do ventrículo, né, se ele é hipertrófico ou não, né, os gradientes, né, as medidas precisas, é o ecocardiograma, normalmente transtorácico. Se a gente precisa ter informações mais precisas sobre a válvula, a gente também pode usar o ecocardiograma transesofágico. Se nós temos alguma dúvida quanto à sintomatologia, apesar da doença ser grave, apesar da estenose aórtica ser grave, nós podemos fazer também um ecocardiograma com estresse através da dobutamina, que é um medicamento que estimula a contratilidade cardíaca para nos mostrar como é que está a força de ejeção desse ventrículo, tá bom? Mas a gente sabe que quando a área valvar é menor que 1, provavelmente esse paciente vai precisar ir para a cirurgia. Na cirurgia, ele tem a possibilidade ainda de fazer um procedimento por via hemodinâmica que melhora a área da válvula, que é a valvuloplastia por balão, mas essa valvuloplastia por balão, como se fosse um cateterismo da válvula, é somente uma ponte para o paciente poder ir para uma cirurgia convencional. Quando o coração dele tem muita repercussão, ele está em edema agudo de pulmão, ou seja, tem água nos pulmões, a gente indica a valvuloplastia por balão antes de indicar a cirurgia convencional. Tá, mas a cirurgia de troca valvar, para aqueles pacientes que têm um risco cirúrgico baixo, intermediário, a cirurgia convencional ainda é o padrão ouro. Tá? Nós temos os tipos de prótese mecânico, metálica, né, que a gente chama também, ou biológica, tá bom? A prótese biológica tem uma durabilidade média de 10 a 15 anos, então muito tempo aí para o paciente poder viver, poder curtir os seus dias, curtir sua família, ter qualidade de vida. E tem também a prótese mecânica, a gente fala que é eterna, porém precisa fazer uso do anticoagulante. E o anticoagulante indicado nos guidelines ainda é o Marevan cumarínico, que a gente precisa ter um controle de NR regular para poder deixá-lo numa faixa, essa faixa de anticoagulação, para que a prótese cicle bem, não tenha trombose, não tenha êmbolo, não dê nenhum problema para o paciente. Então, na cirurgia convencional, nós temos esses dois tipos de prótese que a gente pode usar. Também a gente tem a possibilidade de troca valvar através da prótese transcatéter, que a gente chama de TAV. E esse procedimento, normalmente por via hemodinâmica, numa sala híbrida, a gente pode proporcionar para os pacientes que são de risco cirúrgico proibitivo, né, que através dos scores, do Euroscore, da STS Score, a gente vê que esse paciente não tolera bem a cirurgia convencional. Então, nesses casos, está indicada a troca transcatéter
Pode ser por via transfemoral, transapical, ou até mesmo por outras vias que a gente pode fazer a troca. E é por prótese biológica. Mas essa prótese ainda não temos a duração exata dela, por isso mesmo o uso do TAV está restrito a pacientes a partir dos 75 anos, né? E recentemente esse procedimento foi liberado para o SUS. Então, nos pacientes proibitivos e com idade acima de 75 anos. Então, a estenose aórtica é uma doença ainda muito prevalente, que vai aumentar sua prevalência ainda mais com o envelhecimento da população, que a gente precisa aí saber como diagnosticar e como tratar, e o cirurgião cardiovascular ainda é o profissional mais indicado aí para poder te ajudar nessa doença. Tá bom? Um grande abraço.